Olá pessoal, chegamos mais ou menos ao final, né? Ao final do caderno e assim a gente chega ao final da disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado e guardem esse material, porque eu tenho certeza que vocês vão fazer muitas consultas ao longo da vida profissional de vocês. E agora, para fechar, eu acho que a gente vai fechar com chave de ouro, porque a gente vai falar da utilização das cores diretamente em ambientes, ou seja, você vai ver um pouco do que vai ser a vida já profissional pela frente e o uso de todo esse conhecimento que você aprendeu durante a disciplina na prática. A gente chegou ao final do nosso curso e ao final dessa última competência, né? Eu espero que vocês tenham gostado bastante da disciplina e aproveitem bastante na vida profissional. E a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre a aplicação das cores em ambientes. Então eu trouxe aquela mandala que está lá no caderno de vocês. Eu tenho aqui algumas cores básicas e eu vou trabalhar aqui dentro de cada parte, de cada cor, tem algumas sensações que as cores podem estimular ou intensificar nas pessoas, né? Então, isso aqui você já tem esse material no caderno e eu vou agora passar eu trouxe alguns ambientes com algumas cores para a gente conversar um pouco sobre eles. Esse primeiro ambiente, a cor que se sobressai é o preto, né? Geralmente o preto aparece muito associado ao branco e aí um ambiente que utiliza preto e branco sempre vai ser um ambiente que transmite uma ideia de requinte, de elegância, de pobreza, mas no sentido assim, mais de uma coisa minimalista, né? Mas ao mesmo tempo é um ambiente bem forte. Então, eu particularmente gosto muito dessas cores, porque são mais fáceis de você colocar, por exemplo, em paredes, em superfícies grandes, essas cores, e aí de repente trabalhar um pouco as outras cores em alguns objetos, em algumas estamparias de cortina, de almofada, um vaso, um lustre, né? Geralmente esses ambientes são ambientes bastante agradáveis. Esse segundo exemplo é um ambiente também onde a cor que se sobressai a uma primeira olhada é o preto, né? Logicamente que eu tenho um cinza na parede, um cinza no carpete, mas o preto ele realmente se sobressai. O preto é uma cor muito forte, né? Ele transmite uma ideia de muita força, né? Como eu falei, de requinte, de nobreza, né? E de mistério um pouco. O preto raramente vai aparecer em ambientes monocromaticamente, como a gente vai ver como acontece com o amarelo, o verde, o azul. Então, para se utilizar o preto, tem que utilizar com alguma cautela, porque o ambiente todo preto realmente vai ficar terrível, né? Um caos total. Então, o preto vai aparecer combinado. Nesse ambiente aqui, a gente nota alguns tons terrosos aqui nas almofadas, mas realmente vocês percebam como o preto se sobressai no ambiente. A segunda cor que eu trouxe é o branco, né? Um ambiente branco uma cor que sempre aparece, como eu falei, combinada com o preto, né? Nesse ambiente primeiro aqui, ó, parece a mesma proporção de branco e de preto, até talvez mais de branco. Nesse ambiente daqui, o branco ele se sobressai, né? Se sobressai no piso, nas paredes, no teto, nos lençóis, no mobiliário. E aí eu tenho alguns destaques em preto, como as molduras do quadro, a própria televisão, a coxa da cama. Esses ambientes com o branco, onde o branco predomina, ele transmite uma ideia de paz, de muita luz, de pureza, de limpeza, o que é importante nesse ambiente como o quarto, né? Ele também traz uma ideia de transparência, de clareza, né? Basicamente. Um outro ambiente branco que está aqui é uma sala, onde predomina realmente o branco, tanto do mobiliário como do piso ao teto. Eu tenho alguns detalhes em preto aí, como nos caixilhos de vidro das portas, no quadro, em alguns detalhes lá na estante ao fundo, mas o branco realmente predomina. E aí se você realmente se concentrar e se imaginar entrando nesse ambiente, você vai perceber a questão da luminosidade, da paz, né? Uma sensação também, assim como o preto, de nobreza, né? De uma coisa rica, mas ao mesmo tempo alegre, clara, né? O branco também é essa cor básica, essa cor neutra, né, que a gente viu, ele pode estimular esse tipo de sensações.
Esse outro ambiente que eu trouxe é onde predomina o cinza, um exemplo de ambiente onde predomina o cinza. O cinza predomina aí em vários tons, desde um tom mais escuro, como o da parede, que é um chumbo, até o cinza do mobiliário, o próprio gato é cinza, as almofadas, o chão. Então é um ambiente bastante neutro, né? Que predomina essa neutralidade, como ele é uma cor intermediária entre o branco e o preto. Ele transmite uma ideia de muita calma e algumas pessoas podem até interpretar como melancolia. É importante dizer que essa ideia das sensações ligadas às cores também vai depender de cultura para cultura, como a gente viu no caderno, e vai depender de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, não sinto melancolia nesse ambiente, eu sinto muita calma, até um pouco de frieza até nesse ambiente. Mas isso vai depender dos elementos que você vai utilizar para contrastar e dos elementos das cores, né, dessa escala tonal que você vai trabalhar, no caso aí do cinza. Esse outro ambiente é um cinza quase bege, né, nas paredes. Eu não seria nem capaz de dizer se essa parede é cinza ou bege, são tons muito próximos. E já transmite um ar também, assim como o branco e o preto, um ar de nobreza, um ar de frieza. E ao mesmo tempo, nesse ambiente, eu já sinto um pouco mais de melancolia. E percebam como no ambiente, o ambiente fica um pouco também mais escuro. No ambiente cinza. Não é todo mundo que gosta do cinza em ambientes. Ele pode ser realmente utilizado combinado com outras cores. Aí a gente pula para um contraste extremo, que é o vermelho. O vermelho é uma cor que estimula o dinamismo. Vocês podem até observar, como a gente falou no caderno, o vermelho é bastante utilizado por restaurantes, lanchonetes, porque ele estimula essas sensações mais dinâmicas, como a fome. Então, esse vermelho foi de forma muito feliz utilizada nessa cozinha, em contraste, logicamente, o designer utilizou um branco aí para contrastar. Imagine esse ambiente todo vermelho, seria muito agoniante até, né? Então, o designer realmente soube criar um equilíbrio muito bom entre o vermelho e o branco. Então, as portas dos armários em vermelho, alguns objetos aí em vermelho. E mesmo você dizendo assim, que cor é a cozinha? Vermelha, não tá uma coisa agoniante. Realmente existe um equilíbrio aí dentro desse ambiente, tá? O vermelho ele pode estimular sensações de vibração, né? Ele lembra o sangue, ao mesmo tempo lembra alegria e ódio, né? Então, são cores que, dependendo da cultura, também pode variar muito a percepção das pessoas sobre essa cor. Aqui eu já tenho um ambiente onde todo o fundo é branco, paredes, piso, teto, a própria estante. E aí eu trago alguns elementos, como os sofás, o puff, alguns elementos em vermelho. E vocês observem como esse ambiente se enriquece e fica um pouco mais alegre com essa cor. Aqui ao lado eu trouxe a paleta de cores desse ambiente. A gente utiliza muito a paleta de cores antes de projetar o ambiente para ver se elas vão se harmonizar. Então é importante você fazer esse estudo da paleta de cores, né? Hoje em dia existem até vários sites na internet que trabalham com paletas de cores de filmes. Então você pode ver alguns filmes como a paleta de cores já existe ali por trás para provocar determinadas sensações. Agora você vai trabalhar com laranja. O laranja é muito próximo do vermelho, é um espectro muito próximo do vermelho, mas ela tem um senso de humor maior, a cor da amizade. Então, é uma cor que também é muito estimulante, né, em relação a outra cozinha, né, outra cozinha com uma cor quente. E aí eu tenho laranja não só nas portas e balcões, como eu tenho na cadeira, na própria televisão, na cestinha de compras ali, na panela, em vários outros objetos. Então observe que aqui o designer já explorou mais a cor, mas ao mesmo tempo combinando ainda com um fundo bem branco. Embora o chão seja laranja, o fundo é branco, algumas partes aqui do mobiliário é cinza, é uma cor de madeira, então ele fez uma ponderação, aí, um equilíbrio entre os elementos. É importante usar cor, mas é importante a harmonização. Aqui já eu tenho um ambiente que utiliza a cor laranja, mas num tom mais próximo do amarelo, mas um tom mais próximo do terra.
o que faz essa sala ficar bastante convidativa e bem, como eu diria, bem aconchegante, né? Então, o laranja tem essa coisa da estimulação, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa de positivo, né? Lembra o sol, dá uma sensação mais de um humor mais alegre, né? Nesse caso, o artista fez o contrário, o designer fez o contrário. Ele utilizou o laranja nas paredes e o mobiliário todo, e muitos dos elementos são numa cor neutra como o branco, né? Foi uma combinação bem feliz. A próxima cor que eu vou mostrar é o amarelo, né? Aqui num amarelo num tom mais breve, mais brando, né? O amarelo também é uma cor quente que estimula a vibração, a alegria, a vida, né? E transmite uma ideia muito de coisa positiva. Então é um ambiente que alegra a gente. Então a gente observa aqui o amarelo utilizado tanto aqui nessa parede de fundo, como no próprio mobiliário, no sofá, na mesinha de apoio, no próprio abajur. Aqui tem até um prato com frutas, as próprias cores do quadro também utilizam amarelo. E mais uma vez, o designer utilizou aqui o branco para fazer um contraponto, o cinza. Pode ver como ele utilizou muito bem as estampas aqui nas almofadas, fazendo referência ao amarelo combinado com cinza e ao cinza combinado com branco. E como ele fez essa combinação harmônica. Aqui nesse segundo ambiente em amarelo, eu já tenho um amarelo mais dinâmico, um amarelo mais aberto, um amarelo mais vivo, né? Onde o designer utilizou não só nas almofadas, aí nas cortinas, né? Observem que o ambiente é uma cor básica, é o branco. Mas aí ele dá uns tons de amarelo nas cortinas, nas almofadas, no próprio tapete, até brincando aqui, ó, com a forma compositiva que se repete, né? De um cheio e vazio, né? Observe como ficou divertido aqui esse detalhe do tapete. Então, é uma cor bem divertida, onde a gente pode brincar bastante, mas ao mesmo tempo sempre respeitando a harmonização, sem usar demais. Dentro do design de interiores é importante a busca por um equilíbrio. A próxima cor é o verde, tá? Esse verde, o verde é a cor da natureza, é a cor da folha, é a cor das árvores. Então, é um tom, é uma cor fria e num tom que transmite essa ideia de liberdade, de tranquilidade, sobretudo. Eu me sinto bastante tranquila em ambientes verdes e azuis, mas ao mesmo tempo ele também transmite uma ideia de limpeza, de saúde, né? É um tom absolutamente agradável. O designer aqui explorou vários tons de verde, desde um verde quase amarelo até um verde mais oliva, como desse jarro aqui. Então observe como ele brincou aqui com diversos tons de verde, sem perder a harmonização. Nesse segundo ambiente já tem um verde muito mais encorpado, já um verde bandeira, utilizado aí como pano de fundo, né, nessa parede. E aí os objetos, o mobiliário, o chão é feito numa madeira que é uma cor neutra, que é um tipo de revestimento que também dá uma sensação de aconchego, de conforto. E aí o designer explorou o mobiliário branco, ainda fazendo uma referência aqui com as almofadas e algumas coisas nesse painel, fazendo referência ao verde. Mas observe que fica um ambiente quase parece uma casa de praia, né? É um ambiente bastante alegre, que transmite bastante confiança, que também transmite uma ideia de liberdade, de limpeza. A próxima cor é o azul, né, que é a minha cor favorita, né? É uma cor fria e é uma cor que transmite bastante serenidade. Foi utilizado aqui nessa cozinha, mas observem que é uma cozinha americana, então é uma cozinha que está aberta com uma sala, um living, e o artista aqui, o designer, o artista, eu chamo muito designer de artista e vice-versa. O designer explorou aqui uns mosaicos construídos com o azul e aí realmente ele usou e abusou do azul aqui no mobiliário dos armários, mas ao mesmo tempo construiu essa ilha aqui no meio toda em cor neutra para fazer esse contraponto, para fazer esse balanço. Então toda a ilha aqui, desde a coifa até a ilha mesmo, é feita em cores neutras, os bancos em cores neutras, então ele conseguiu um equilíbrio assimétrico aqui, vamos dizer assim, onde esse lado aqui predomina muito azul e aqui, já fazendo a transição para o próximo ambiente, ele trouxe cores mais neutras, resultou numa composição muito interessante, muito agradável.
Nesse segundo ambiente eu trouxe um outro exemplo, onde o designer colocou o azul no fundo e aqui é uma pena que essa foto não ficou com essa parede também, tem toda ela tem essa estamparia aqui, que é uma combinação de azul e branco com mosaicos, lembrando um pouco de geometria, um pouco de formas orgânicas. E aqui, ó, o artista, o designer traz aqui o azul aparecendo como referência em vários outros pontos da composição, mas predominantemente nessa parede que dita um pouco o tom do ambiente, como é que o ambiente vai ser sentido, né? É uma sala, um lugar para relaxar, um lugar de tranquilidade, receber amigos. Então, ele quis, através de uma cor fria, estimular esse tipo de sensações. A última cor, os últimos dois ambientes que eu trouxe é o roxo. Então, é realmente uma cor que tem sido utilizada ultimamente, mas é pouco utilizada, as pessoas temem muito o roxo. O roxo lembra muito essa questão da espiritualidade, do misticismo, né? Se a gente vai observar isso, a utilização do roxo na religião, né? Tem uma utilização bastante vasta. Então, mas ao mesmo tempo o roxo utilizado de forma desarmônica, ele pode transmitir uma ideia de solidão, até mesmo de melancolia, de tristeza, né? Nesse caso aqui, o designer trouxe o roxo, tanto no revestimento dessa parede aqui, de novo uma cozinha ligada a um living, então ele trouxe o roxo nessa parede única aqui e nessas duas figuras. E notem como, apesar de ele utilizar o roxo em apenas esses dois elementos, a parede de fundo e as figuras, como ele se sobrepõe no ambiente, como ele dita o tom do ambiente. Então, é uma cor muito interessante, é uma cor que eu particularmente gosto muito, mas ela tem que ser utilizada com bastante sabedoria nos ambientes. E esse outro ambiente aqui, que eu trouxe propositalmente, porque a gente está acostumado a pensar que o branco e o preto têm uma relação com o luxo, né? Com um ambiente rico. E aí vocês podem perceber com a utilização do roxo, e não só na parede de fundo aqui desse quarto, como nos próprios lençóis, na cortina, né? Como o designer aqui conseguiu um efeito de realmente muita nobreza, muito luxo nesse ambiente, embora ele tenha uma certa frieza. Por se tratar de uma cor fria, ele esfria um pouco o ambiente, ele acalma um pouco as pessoas. Bom, essa foi apenas alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Existem outros sites aqui que eu estou mostrando, que são sites que fazem essa interligação, são sites feitos por designers e que eles fazem essa ligação entre o uso das cores, essa questão das emoções e a utilização direta no design de interiores. Então, seria importante vocês darem uma conferida nesses sites e muitos outros que fazem essa ligação. Eu acho que é bastante importante a gente utilizar tanto a composição como as cores de uma forma muito consciente, sabendo o que a gente está fazendo. Chegamos ao final da nossa disciplina. Eu agradeço, espero que vocês tenham gostado e bons estudos.